todos a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Só ouvi 2 amém, parece que o povo Amém. não tomou café. Amém. Vocês vão almoçar, estão de jejum hoje? Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero louvar com um hino aqui nesta noite. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Eu preciso do telefone. Eu preciso do violão da nossa irmã. Cadê ela? Pode usar aí? Ela está por aí, né? Eu acho que eu vou pegar aquele violão ali, né? Pode pegar, pode pegar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tá tão bonitinho aqui, irmãos, para eu poder mexer aqui, mas eu sou teimoso, hein? Eu sou teimoso, eu tiro esse negócio aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Não, pode ser só esse aqui mesmo. Só me dá o pedestal. Isso. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza sobre o cabo aí, meu irmão, para ele crescer, em nome de Tu és Jesus. fiel, Senhor. Aleluia. Coloca pro lado de cá, vai ficar mais melhor. Põe pra lá o pedestal, Felipe. Pedestal pro lado de cá. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que Jesus tem poder de avivar a igreja? Amém? Você crê? Aleluia. Esse ano tem por título Aviva a tua igreja. Amém. Nós estamos crendo que Deus vai avivar a nossa vida nesses últimos dias. Amém? Aleluia. Pode ficar sentado, do jeito que vocês quiserem. O amor de muitos se esfriou, pois rejeitaram sua palavra, perderam a fé, não quiseram guardar, acreditaram em falsos homens. Mas tenho um desejo vivo em meu coração, não abro mão daqueles que perdidos aí estão. Um santo avivamento eu te peço, ó meu Senhor. É tempo do teu povo que levantar esse clamor. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, aviva esta geração, desperta nela uma paixão, paixão por tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração, aviva a minha vida, ó Deus, aviva esta nação. O amor de muitos se esfriou, sabe por quê? Pois rejeitaram sua palavra. Eles perderam a fé, não quiseram guardar, acreditaram em falsos homens. Quem tem um desejo, diga pro Senhor, mas tenho um desejo vivo em meu coração, não abro mão daqueles que perdidos aí estão. O santo avivamento eu te peço, ó meu Senhor. É tempo do teu povo que levantar esse clamor. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, aviva esta geração, desperta nela uma paixão. Sabe por quê? Paixão por tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração,
Aviva minha vida, ó Deus, aviva esta nação, aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, aviva o meu coração, desperta nela uma paixão, paixão por tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração, aviva minha vida, ó Deus, aviva esta nação, aviva, aviva esta nação. Aviva, Senhor, esta igreja, aviva a nossa vida, aviva a nossa família, aviva cada um de nós, Senhor. Não nos deixa morrer na frieza da igreja de Filadélfia, mas que nós possamos, Senhor, desculpa a Laodiceia, mas que nós possamos ser a igreja avivada para a honra e para a glória do teu nome. Quem quer ser a igreja avivada com a presença do Espírito Santo, levanta a sua mão nesta noite e fala assim: Deus, fala comigo, eu sou teu servo, eu sou a tua serva, eu preciso ouvir a tua voz. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite, porque Deus pode falar por um hino, Deus pode falar por um sorriso de uma criança, Deus pode falar pela oração, Deus pode falar pela palavra dele. Este ambiente está tomado pela presença do Deus vivo, do Deus poderoso, e ele vai usar meios para falar com você, ele vai usar o teu irmão para falar com você, ele vai usar da palavra, dos cânticos, ele vai usar até desta luz para falar com você. Importa é que nós estejamos na presença do Deus vivo. Quem está na presença do Deus vivo pode aplaudir ele com toda a força das suas mãos, da sua vida e da sua voz. Exalte o nome do Senhor, glorifica o nome dele. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos abrir em Gênesis. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Geraldo, a Deus também, por estarmos tendo esta rica e maravilhosa oportunidade na presença do Senhor. Se você quiser nos ajudar, divulgar a palavra de Deus, eu tenho um canal no YouTube, assim como a igreja de vocês, a nossa igreja tem um canal no YouTube, e o meu canal se chama Impacto Gospel TV. Então, se você entrar lá, vai ter muitas mensagens, tem até a mensagem do pastor Geraldo lá no nosso canal, e você pegue, porque agora está muito fácil, fazermos uma cópia e postarmos lá, nos dá as opções no smartphone, de mandar pelo WhatsApp, de mandar pelo Facebook, de mandar por outras redes sociais, a divulgar a palavra de Deus. O único objetivo que Deus colocou no meu coração de estar fazendo este canal é divulgação da palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos abrir então em Gênesis, o capítulo de número 21, a partir do versículo de número 9. Gênesis, capítulo 21, versículo 9 em diante. Por favor, quem puder ficar em reverência à palavra, sobre os seus pés, fique abrindo a palavra de Deus, para nós fazermos uma leitura. Gênesis 21, 9, quem encontrou, dá um amém forte aí, porque eu sei que o povo dessa igreja é um povo animado, amém? Quem é animado, diga glória a Deus. Quem está ligado na presença do Senhor e com a palavra dele, diga aleluia. Então vocês estão realmente animados e ligados com a palavra de Deus. Gênesis 21, 9 está dizendo: mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada,
tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, ao tiro, de um arco, aí então está dizendo: levantou a voz e chorou. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino. Fale comigo após mim. Ouviu Deus a voz do menino. Só até aí, eu vou continuar lendo. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz. Repita comigo: Deus ouviu a voz do rapaz. Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde estava, ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Repita comigo: Deus é poderoso para mostrar um escape. Aleluia. Vou continuar lendo. E foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Quem veio aqui para agradecer a Deus, porque Deus ainda está falando conosco? Quem veio aqui para agradecer a Deus? Fecha a sua Bíblia aí, por favor. Fecha a sua Bíblia. Eu queria que você fechasse os olhos e agora fizesse mais uma oração comigo de gratidão a Deus, porque Deus não cessou ainda de revelar a nós a sua palavra. Deus ainda não fechou os oráculos da sua palavra. Deus ainda, Ele não nos deixará sem palavra, sem revelação. Por contrário, Deus ainda quer falar conosco. Enquanto a igreja estiver na face da terra, Deus ainda vai usar os meios para falar conosco. E um dos meios mais brilhantes, escuta isso, que nós podemos ouvir a voz de Deus é por intermédio da Bíblia Sagrada. Nesta noite a Bíblia já foi cantada, a Bíblia já foi aberta no ofertório, a Bíblia já foi aberta no começo aqui da oração, ou melhor, da leitura introdutória, e a Bíblia agora, no ato crucial deste momento de culto, de louvor a Deus, a Bíblia está sendo novamente aberta, lida, e com certeza o Espírito Santo não nos deixará sair daqui sem revelar a nós o que Deus quer continuar nos falando. Por isso fale com Deus agora. Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra está sendo trazida a mim pelo Espírito Santo. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar, porque a oportunidade que nós temos nesta noite, ela é única. Quem sabe a igreja não vai estar aqui depois da meia-noite. O Senhor me faz lembrar que à meia-noite o noivo se apresentou. Talvez não vai ser a meia-noite do dia de hoje, poderá ser antes da meia-noite, como poderá ser depois, mas tipologicamente falando, ó Deus, o momento exato do noivo se apresentar, que é Jesus, ele vai se apresentar, e quando ele se apresentar, não precisaremos mais, Senhor, transmitir esta palavra, e nem tampouco ouvir, porque a palavra verbalizada, encarnada, que é Jesus, vai se manifestar, e nós veremos ele face a face. Aleluia. Obrigado, Deus, porque enquanto Jesus não se manifesta em glória nas nuvens, a tua palavra está sendo ministrada aos nossos corações. Ensina-nos agora mais uma maneira de nós nos comportarmos de maneira sábia, prudente, temorosa e com muita santidade na
tua presença. Muito obrigado. Oramos e já te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Quem agradece a Jesus pela palavra nesta noite? Assente-se dizendo glória e dizendo aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, para mim é uma oportunidade muito maravilhosa trazer a palavra de Deus nesta noite e também ouvir aquilo que durante algumas horas no começo desta manhã e no passar do meio-dia, Deus ainda estava ministrando ao meu coração sobre esta palavra que nós iremos trazer aqui para vocês nesta noite. Eu muito me alegro por saber que Deus, Ele usou de uma grande oportunidade de tirar um homem com a sua esposa e com alguns dos seus parentes do momento de idolatria, ou seja, do momento do politeísmo, do momento de adorar vários deuses, e o trouxe ao monoteísmo, ou seja, adoração ao único Deus real, invisível e verdadeiro que nós estamos neste presente século adorando. Esta personagem se chama Abraão. É claro que a Bíblia fala que o nome dele anteriormente era Abrão, da sua esposa Sarai, e depois Deus deu esta oportunidade do nome dele não somente ser mudado. Deus não mudou o nome de Abrão e de Sarai por um capricho dele, por uma vontade qualquer de Deus, mas com um propósito, por ter mudado o nome dele, conforme tudo aquilo que Deus queria e fez na vida deste homem e desta mulher que servia ao Senhor. Eles estavam lá com seus parentes, adorando vários deuses. Apareceu o Senhor lá no capítulo de número 12, que está registrado na palavra, e falou dentro do íntimo deste homem chamado Abrão, e diz que o Senhor falou desta forma com ele: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e você vai lá para uma terra que eu hei de te mostrar, e lá você será abençoado, teu nome será abençoado, a tua esposa será abençoada, a tua descendência será abençoada, e te digo mais ainda, através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que promessa maravilhosa! Falar de promessa é muito bom, não é verdade? Aliás, meu irmão, se você hoje for em uma livraria evangélica, existe uma caixinha pequenininha com alguns pedaços, não é, tá ali confeccionado com versículos bíblicos, e naquela caixinha que tem o nome Caixinha de Promessa, você vai pegar muitos versículos contidos na palavra de Deus que ali estão, e quando você tirar, é claro que não vai ter nenhuma maldição, por isso que se chama Caixinha de Promessa. Realmente a palavra de Deus se cumpre como promessa na nossa vida, quando nós obedecemos a palavra, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, e aliás, quando nós conhecemos o Deus que tem promessa para se cumprir na nossa vida e na vida da nossa família. Essa foi a palavra que Deus deu àquele homem, e quando Deus referiu esta palavra, aliás, é bom nós também lembrarmos que este homem chamado Abrão e esta mulher chamada Sarai, ela e ele já estavam avançados de idade. Ela tinha a sua madre estéril, lá no capítulo 11, versículo de número 30, quando fala o nome dela Sarai, lá está escrito, Sarai, porém, ela tinha a sua madre estéril. Deus deixou bem registrado ali, bem frisado, que a madre dela era estéril, para mostrar que Deus, Ele está acima de qualquer empecilho humano, de qualquer coisa que aconteça conosco, de qualquer esterilidade. Deus tem poder de curar o estéril, Deus tem poder de dar filhos na velhice, Deus tem poder de fazer aquilo que Ele quer fazer, e por isso que nós estamos aqui fazendo parte da obra de Deus, da igreja do Senhor, porque nós cremos que Deus é o Deus das causas impossíveis, e Ele está aqui falando conosco que Ele é Deus de promessa. Você crê que Deus é Deus de promessa aí? Diga aleluia, diga glória a Deus.
Por isso, amados, quando Deus vem a este homem e a esta mulher e dá esta promessa, eles avançar de idades, ela estéril, eles creem a princípio. Os anos vão se passando e Deus volta a falar com eles sobre promessas. Mas a palavra de Deus que nós acabamos de ler, eu não posso começar a pregá-la antes de referir alguns capítulos anteriores a esse, que tem a ver com esta passagem. O capítulo que eu gostaria de referir é o capítulo de número 16. Eu venho falar com vocês novamente sobre este homem chamado Abrão e Sarai. Deus fez uma promessa, mas quando chega uma determinada altura que eles estão estabelecendo as suas famílias, quando eles estão estabelecendo seus criados, a sua criação, tentando fazer com que as coisas vão, de mal para bem, diz a palavra do Senhor aqui no capítulo de número 16, que este homem e esta mulher, os dias passam, os anos passam, e eles então, quando comentam um com o outro no diálogo, até mesmo dentro da sua mente, pensando, refletindo, talvez no coração dele e dela, é claro, quando você olha para esse capítulo de número 16, você vai compreender isso nas entrelinhas da vida, íntima deste casal, que eles estavam avançando na idade e que o filho não havia aparecido. Como que Deus vai trazer uma promessa para mim, Abrão, para minha mulher Sarai, se nós já estamos avançados de idade, ela é estéril? Aonde está o cumprimento de tudo isso, se nós não podemos ter filhos? Aí que entra a questão do homem e da mulher querer dar uma mãozinha para Deus, querer que as coisas sobrenaturais e espirituais tornem-se promessas, escuta bem, promessas humanas, carnais, promessas que estão a âmbito da humanidade. Hoje eu estava ouvindo um pastor, ele citou rapidamente sobre isso, esta questão das promessas, promessas que são espirituais, mas que o próprio homem quer que elas sejam promessas materiais, humanas, promessas da carne, da humanidade. E não é isso que Deus quer revelar para nós. Agora vem Sarai e vira para o seu esposo Abraão e fala: olha, já que Deus nos fez esta promessa, Abraão, nós vamos chamar a nossa escrava, e se você deitar com ela, vai se cumprir, porque Deus fez uma promessa para você, e se expande até mim, e se você deitar com ela, ela é fértil, e tendo filho dela, a promessa vai se cumprir. E aí acontece isso, um erro humano, e ele então deita com Agar, e ela se engravida, mas quando ela se engravida, a barriga começa a crescer, começa a demonstrar a gravidez. Agar, dentro do seu coração, começa a tentar mostrar para Sarai que Sarai não pode, mas que ela pode. E aí começa um deboche, começa uma afronta para com a outra se entristece e não aguenta esta afronta. Quando chega para o seu marido, Abraão, determinado dia que ela já está por aqui, cheia, no limite, ela disse assim: olha, sempre, quase todos os dias, eu parafraseando, claro, quase todos os dias, o que está acontecendo? Não é nós estamos acreditando que o filho dela vai ser o filho da promessa, mas ela está debochando da minha cara, está me afrontando todos ou quase todos os dias. Ela está vindo até mim, ela está jogando na minha cara que eu não posso ter filho. O filho da promessa vai nascer no ventre dela. E aí o que acontece? Ela então vira para Abraão e eles decidem, ela principalmente, tirar esta mulher de dentro de casa, essa escrava de dentro de casa. Enxotam ela de dentro de casa, mandam ela sair de dentro de casa. E quando ela sai errante pelo caminho do deserto que dá na cidade Sur. E diz que ela se assenta ali desesperançosa, aquela mulher chamada Agar, escrava, desesperançosa da vida. E agora ela se encontra, escuta bem isso, irmão, que tem tudo a ver com a mensagem para irmos no capítulo de número 21. Ela se encontra agora, talvez não tenha ninguém para afrontá-la, não tem ninguém para jogar na sua face o que está acontecendo com ela, mas ela no deserto sozinha está sendo afrontada, ela está sendo provada também pela circunstância que ela está passando. Existem pessoas que o diabo usa, até mesmo ele vem em relação à nossa vida, que vem nos afrontar.
afrontar. Esta palavra afronta significa injúria pública, ofensa, ultraje, significa desfeita, ataque, provocação. E é isso que estava realmente acontecendo em relação a Agar para com a sua senhora chamada Sarai, afrontando, colocando em escárnio a sua reputação pública, mostrando para todos e até mesmo para ela que ela não podia, que ela era inferior. Quantos de nós não passamos por isso no dia a dia? Talvez nós não passamos relacionado a outras religiões, mas até mesmo dentro do nosso convívio cristão, em certas horas, pessoas dão lugar para a voz do inimigo e elas se enchem de engodo para poder nos afrontar. Somos afrontados aqui dentro, lá fora, no convívio com família, com outras pessoas do trabalho, mas a afronta nunca deixará de vir para tentar nos humilhar, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do propósito e daquilo que Deus quer. Isso aconteceu com Sarai, quando Agar a provocava, afrontava, mas também agora veio e aconteceu com esta mulher chamada o quê? Chamada Agar. Ela foi colocada para fora com a barriga grande e ela se encontrava agora assentada do lado de um poço, a caminho da cidade aqui que nos fala, chamado Sul, e lá ela se depara também com a afronta do deserto, com a afronta da dificuldade, e é sobre isso que nós gostaríamos de falar, que em meio à afronta, nós precisamos aprender como vencer esta humilhação pública, esta afronta que não somente o diabo, mas a circunstância da nossa vida vem e nos joga na nossa face, para que nós venhamos parar na caminhada do nosso dia a dia e desistirmos. Essas mulheres se encontravam da mesma maneira, sendo provocada e atacada, mas aqui neste texto, no capítulo 16, nos mostra que ela teve uma atitude aqui, teve outra atitude lá no outro texto, no capítulo 21, que vai nos mostrar que ela, quando enfrentou esta afronta, este ataque, esta humilhação, ela então venceu e Deus foi adorado e foi glorificado. E se você aprender também como vencer a afronta nesta noite pela palavra, com certeza, quando você for afrontado, quando você for confrontado, Deus fará você lembrar da palavra, e você exercitará a palavra, e vencerá no nome do Senhor, o Deus que você serve, para a glória do seu nome, aleluia. A palavra de Deus aqui vai nos mostrar que para vencer a afronta, esta mulher precisou de se humilhar. Repita comigo: eu preciso praticar a humildade, me humilhar para vencer a afronta do meu inimigo. Diz que quando ela sentou ali, começou, não é, a ser afrontada pela circunstância, a lembrar que ela estava desprotegida, que ela não tinha mais casa, que ela não tinha mais comida. Talvez dentro do coração dela, ela falou: e agora? Eu afrontei a minha senhora, e eu estou passando a mesma circunstância aqui, não sendo afrontado por uma pessoa, mas pela circunstância que eu estou envolvida no meio. E agora? Como que eu vou vencer? Palavra do Senhor fala, versículo 9: então o anjo do Senhor apareceu a ela e disse para ela: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E ainda mostrou para ela que havia uma promessa lá dentro do ventre dela, havia uma bênção, se ela se humilhasse debaixo da mão da sua senhora, uma bênção de Deus para a vida do seu filho. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que numerosa não será então ela contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terás um filho, a quem chamarás de Ismael. Sabe o que significa Ismael? O que Deus há escutado, ou seja, Deus escuta. O nome Ismael é que Deus, na hora da aflição de Agar, não vai fechar os seus ouvidos. Na hora da aflição sua e
minha, meu irmão, minha irmã, Deus vai se levantar, aleluia, porque se nós nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus, Deus não vai se colocar de costas para nós, mas Deus vai ouvir o nosso clamor, e Deus vai ver a intenção do nosso coração, escutar o nosso choro, ver a afronta que a circunstância nos fez, e Ele vai nos tomar pela mão, e vai nos abençoar, porque Ele é Deus poderoso, e jamais, escuta isso, Deus vai rejeitar uma postura de humildade daquele que se humilha diante da poderosa mão dele, aleluia. Humilhar, escuta isso, é uma questão de relacionamento. Se queremos ter pessoas por perto de nós, ou se nós queremos ter pessoas longe e ficarmos sozinhos, humilhar é uma questão de relacionamento. Se nós queremos, pastor Geraldo, ter um relacionamento sadio entre eu e você, nas circunstâncias que ferem você, estou dando só esse exemplo, e que me fere, nós precisamos ter a sensibilidade de nós entendermos que erramos, nos humilharmos, consertarmos o nosso relacionamento, se queremos andar juntos, se não, pelo contrário, e somos soberbos, altivos, nós vamos ficar sozinhos. Humildade, escuta bem, é uma questão de relacionamento. Vou aplicar isso ao casamento. Humildade é uma questão de relacionamento. Se você quer viver bem com a sua esposa, e com seu esposo, e com seus filhos, você precisa se humilhar diante de circunstâncias que você é errado, ou talvez é certo, para consertar o altar, para que a família tenha harmonia, porque viver sozinho é muito ruim, irmãos, mas viver em harmonia juntos, nós vamos demonstrar que o Espírito Santo está operando no nosso coração pela humildade, porque melhor é humilhar e ter relacionamento com as pessoas, reconhecer que nós erramos, que podemos dar as mãos e caminhar unidos juntos em harmonia, do que nós continuarmos soberbos e achar que nós não precisamos de ninguém. Ninguém vive sozinho, isolado nesse mundo. Por isso, vamos aprender com Agar. A voz de Deus está soando hoje. Humilhar, aleluia, é a vitória para a afronta, não só das pessoas, não só do meio que nós estamos vivendo difícil, mas também humilhar é uma questão de vencer o diabo, porque o diabo está nos afrontando 24 horas, querendo nos denegrir, nos colocar para baixo, 24 horas, nos acusando, 24 horas, mas nós louvamos a Deus, que o Espírito Santo também está nos nossos ouvidos, dizendo, se humilhe, conserte o teu altar, conserte a tua vida, seja humilde, viva em humildade, porque o próprio Deus vai te abençoar por essa questão de humildade que você precisa se humilhar para glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo esta mensagem, adore o nome de Jesus nesta noite, aleluia. No contexto bíblico, eu queria falar mais alguma coisa sobre as questões, os aspectos da humildade. Escuta bem, humildade tem alguns aspectos. Primeiro, é ser simples de coração. Quem quer viver em humildade e precisa se humilhar, ele precisa entender que a humildade é um princípio de ter um coração simples. Aleluia. E ter um coração simples, irmãos, não é ser perfeito. Escuta bem, ter um coração simples não é achar eu sou perfeito, 100% perfeito, eu nunca pratico nada errado, não. Mas é ter um coração simples, para você entender que existem horas na sua e na minha vida que precisamos nos humilhar. Esta mulher entendeu, olha que coração puro, ela afrontava a outra, sim, ela praticava algo errado, mas no momento que ela estava sendo afrontada pelo deserto, pela solidão, e fora da casa ser o abrigo do pai do filho, não é? Ser o abrigo do seu senhor, da sua senhora, ela foi afrontada também, mas a voz de Deus pelo anjo veio e diz para ela o quê? Se humilha debaixo da mão da tua senhora, pede perdão para ela, mostra para ela que a afronta dela agora, que a afronta da circunstância que você está vivendo, isso não vai te atrapalhar, você não vai morrer no deserto não é o teu lugar. Irmãos, escuta isso na revelação de Deus, você já pode ter escutado isso várias vezes. Deserto
não é lugar de morte. Deserto é lugar de provação, mas é lugar de vitória de Deus na nossa vida. É no deserto que Deus, é claro, fora do deserto Deus também nos ensina. Na bonança Deus nos ensina. Mas lá no deserto Deus também quer nos ensinar coisas verdadeiras para que nós possamos nos mudar. É lá no deserto que a afronta vem, que nós não temos alimento, que não tem água, que não tem chuva, que não tem nada para nós podermos escorar, encostar. E é lá que Deus está dizendo: humilha debaixo da mão da tua senhora, humilha debaixo da minha mão, volta para trás, reconhece, porque essa afronta vai passar, essa afronta vai acabar, e você vai ser vitorioso, e vai ser vitoriosa. Exaltado seja Deus. Mas isso é uma atitude, escuta bem, humildade é uma atitude de simplicidade de coração, pureza nas ações, não é? Pureza no pensar, não é? Ter um pensar e não agir com ódio, com ira, né? Com atos malignos. Quem tem um coração puro, irmão, e entende que esse coração vai conduzir ele a se humilhar nas circunstâncias que ele errou, ou que a outra pessoa errou, ele não vai praticar jamais atos malignos para prejudicar. Por contrário, o que ele vai querer é se humilhar para que Deus exalte essa pessoa. Aleluia. Segundo aspecto da humildade é reconhecer que os outros podem saber e ter mais maturidade de vida do que você, do que eu. Precisamos reconhecer isso. Ninguém é melhor do que ninguém, mas se outro tiver mais aptidão de vida, maturidade de vida melhor e mais avançada do que eu, reconheça isso, porque isso não é um defeito, isso não vai te prejudicar, isso só vai te ajudar a entender que aquela pessoa está em outro nível, e que se você está aqui, fica na posição, porque no momento certo, Deus vai te colocar aonde Ele quer te colocar, e Ele vai ter. Está entendendo? Eu vou dar um glória aqui nesta noite, amém? Existem outras pessoas que Deus já levou à maturidade mais do que nós. Reconheçamos isso, porque isto é um ato de humildade. Terceira coisa que a humildade vai me mostrar, não é? Que está enraizando para nos mostrar sobre essa questão para vencer a afronta, é: reconheça seu erro. Peça perdão e não pratique mais as mesmas coisas erradas. Isso é um ato de humildade, não é? Reconheça: eu errei mesmo, eu preciso da mão sobre mim para que a bênção seja liberada sobre a minha vida. Eu fui errado mesmo, reconheço que eu fui errado, não vou continuar no erro, vou consertar essa área na minha vida e nunca mais, se Jesus me ajudar, e Ele quer me ajudar, eu vou praticar isso, porque o Senhor vai ser adorado, glorificado, e eu quero gozar e colher daquilo que a humildade pode trazer para a minha vida. Aleluia. Aleluia. E no contexto bíblico, escuta bem, humilhar ou expressão de humildade é depender de Deus, reconhecendo-o como o Senhor de todos e sobre todos. Isto é humildade. Eu reconheço: Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é maior, Deus é sobre mim, Deus é sobre todos, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder. Se nós reconhecermos isto, pode ter certeza que a melhor porta está se abrindo para você. Sabe qual é? A porta que você vai passar, porque a mão de Deus é que abriu. Você reconheceu quem Ele é, e Ele, ao seu tempo, fará com que o favor venha sobre a sua vida. Este é o contexto bíblico. Nunca achar que somos independentes de Deus. Eu vi uma coisa muito simples, muito tempo atrás, alguns anos atrás, que eu fui no show, né? Naquela apresentação que teve lá em Lim, da Lagoinha. Não sei se vocês lembram, a Ana Paula Valadão veio há anos atrás, e ela deu a oportunidade para um pastor falar uma coisa interessante, mas simples, mas muito interessante. Ele falou: irmãos, nós estamos vivendo tempos de independência de Deus. E aí ele explicou melhor. Sabe qual é a independência? Porque nós achamos que quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem para o Evangelho, vem para Cristo, tornamos parte da igreja e começamos a amadurecer um pouquinho, nós achamos que já somos
não é, autossuficientes de nós mesmos, que nós não precisamos depender de Deus daquela mesma maneira. Ele falou: vocês querem um conselho, seja como uma criança. Olha para a vida de uma criança. A criança, ela é dependente para ser trocada, ela é dependente para dar banho, ela é dependente para dar comida, ela é dependente para ser ninada, ela é dependente para ser acordada, ela é dependente para ficar, não é, em pé um pouquinho, para sentar, ela é dependente em todas as áreas. E ele disse uma coisa interessante que ficou marcado na minha vida: quando nós estamos vindo ao cristianismo, vindo para Jesus, servindo ao Senhor, tem que ser diferente esta questão, porque quando nós crescemos, né, quando a mãe nossa dá luz, é cortado o umbigo. Isso é demonstração de independência, por mais que somos criancinha, mas a independência está vindo, por quê? Porque o cordão umbilical está sendo cortado, demonstrando: você não precisa mais de ser alimentado pelo cordão que é ligado na sua mãe, não. A partir dali, nos primeiros passos, meses e anos, daqui a pouquinho está andando, está comendo, está fazendo, vai crescendo, crescendo, e cada vez mais o ser humano torna-se o quê? Independente. Infelizmente, existem pessoas que são desta maneira. Vem para o cristianismo e ele não perde a questão da independência. Irmão, eu prefiro ser todo dia, até o resto da minha vida, como criança, dependente de Deus, porque eu sei que quanto mais dependente de Deus, mais Deus vai me guiar por caminhos aplanados, mais Deus vai me guiar para o céu, mais Deus vai me abençoar, mais Ele vai, aleluia, ser colocado como centro da minha vida, e mais ainda, eu vou mostrar para Ele: Pai, eu dependo de Ti, por isso eu me humilho, e só o Senhor, e do Senhor eu poderei vencer e chegar até a vida eterna, até o júbilo da eternidade. Então, ser cristão é isso, é voltar a ser como criança, como dependente de Deus. E sabe o que vai te mostrar a ação de ser dependente de Deus? Quando você reconhece, humilhando e vivendo uma vida de humildade, que você é dependente de Deus, mas que Deus está acima da sua vida, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias da sua vida. Deus está sobre você, Deus tem poder sobre a sua vida. Deus, Ele deve ser dependido de nós 24 horas, para que Ele possa executar o desejo que está no coração dEle na nossa vida. Põe a mão assim no seu peito e fala assim: Deus tem um desejo para a minha vida, que eu dependa dEle todos os dias da minha vida. Dependa do Senhor, dependa do Senhor, dependa do Senhor. Não troque a independência de Deus, mas dependa dEle 24 horas, e você vai demonstrar: estou no caminho da humildade, e a afronta vai ser passada de mim. Aleluia. E Deus vai me dar uma grande e maravilhosa vitória. Vale um aleluia da igreja, um amém da igreja. E aí, irmãos, porque ela se humilhou, o anjo veio, ela voltou, e ao seu tempo, o texto aqui nos mostra, sabe o que aconteceu? Ao seu tempo, ela deu a luz lá dentro da casa da sua senhora, lá perto do pai e do filho. E aí Abraão pegou a criança e colocou o nome de Ismael. E nós sabemos muito bem que o nome dos filhos, não é, eram dados a eles segundo a história que a família ou que aquela criança estava vivendo. Chamou Ismael porque nós sabemos que por causa de humilharmos diante de Deus, Deus tem poder de escutar e de nos abençoar para louvor da sua glória. Os dias passaram, igreja do Senhor. Eu quero ler só alguns versículos aqui e já vou partir, não é, para a segunda parte, para nós finalizarmos sobre a humilhação. 1 de Pedro 5, 5 e 6 está dizendo: cingivos de todos, ou melhor, cingivos todos de humildade um para com os outros, porque Deus resiste os soberbos, mas Deus dá graça para quem? Para aqueles que são soberbos? Não, Deus dá graça para os humildes. Versículo 6 fala assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo, o que Deus vai fazer?
Deus há de nos exaltar. Vale um glória da igreja, quem está entendendo? Vale um glória, se humilhe. Então, o que aquela mulher, quando ouviu a voz do anjo, que era Deus que estava enviando ele como emissário, ela fez certinho, irmãos, de voltar atrás da sua posição. Ela estava sendo afrontada, envergonhada, e ela entendeu, debaixo da autoridade da mão da minha Senhora, eu vou encontrar sabedoria, vou encontrar refrigério, vou encontrar perdão. Ela estava no caminho certo. E agora Pedro escreve para nós e fala: olha, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo que você se humilhar, você vai ser exaltado ao tempo de Deus. É Deus que exalta a nossa vida. Não precisamos de afrontar ninguém. Vamos viver em humildade uns para com os outros, porque aqui está dizendo, Deus vai resistir todo soberbo, mas quem é humilde, a graça de Deus vai alcançar esta pessoa. A graça de Deus há de alcançar. Filipenses 2:3, falando de Jesus, o exemplo maior para nós, ele diz assim, uma recomendação de Paulo para nós e para a igreja naquela época. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a quem? A si mesmo. Paulo está dizendo assim, só parafraseando, para nós entendermos mais. Olha, você não deve considerar melhor do que ninguém. Você deve considerar as pessoas o que? Superiores a você. Você deve considerar e respeitar, aonde, como eu acabei de dizer, que um dos aspectos de quê? Da humildade é de nós reconhecermos que já tem pessoas mais maduras do que nós. Existem pessoas que estão lá na frente, que passaram por afrontas, por problemas, por dificuldades, elas estão lá na frente. Então nós precisamos de respeitar essas pessoas e entender que aonde elas estão, já em degraus acima do que nós, foi Deus que fez elas chegarem. E nós vamos chegar lá por quê? Porque nós estamos no caminho da humildade. Entra pelo caminho da humildade, igreja, porque quem entra pelo caminho da humildade, ao tempo certo, Deus há de honrar essa pessoa. Aleluia. Provérbios 22:4 está dizendo: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são, 2 pontos. Sabe qual é a recompensa? Para quem anda em humildade e teme a Deus. Primeiro, a riqueza. Segundo, a honra. E terceiro, a vida. Aleluia. A riqueza, o que? A honra e a vida. Quem anda em humildade, Deus há de acrescentar dias de vida, Deus há de prosperar e Deus há de honrar esta pessoa, porque a palavra de Deus está falando para nós. Quem crê nesta palavra de Deus? Amém? Aleluia. Salmo 138:6 está dizendo: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe Deus reconhece os arrogantes. Então não tem jeito, eu vou esconder aqui atrás da árvore, porque aqui Deus não vai me ver a minha arrogância. Meu irmão, não tem jeito de esconder. Pode furar um buraquinho, pode subir lá para cima da lua, não é? Pode ir para onde você quiser. De longe os olhos de Deus, que sonda a todos, sabe quem é arrogante. Mas aqui está dizendo, não é? Que das alturas também Ele sabe quem são os que estão vivendo em humildade. O último texto é Colossenses 3:12, uma recomendação de Paulo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e também da paciência. Preste atenção, aqui está nos mostrando coisas essenciais para nós vivermos agradando a Deus, e uma delas é humildade. Seja humilde. Irmãos, tem gente que confunde humildade, não é, com simplicidade, né, de bens materiais, e acha que humildade é andar com roupa rasgada, pastora Júnia, acha que humildade é andar com sapato furado, acha que humildade é ficar com uma carinha sem lavá-la de manhã cedo, com o cabelo atrapalhado, acha que humildade é talvez andar num poisézinho, num carrinho velho. Não é isso humildade. Humildade tem a ver com coração simples, com coração convertido, com entender que Deus é que pode trabalhar na nossa vida.
vida e mudar as nossas ações, se nós, irmãos, entendermos que a humildade precisa fazer parte da nossa vida, Deus há de nos abençoar. E quando vier a afronta do inimigo, da circunstância da nossa vida, nós vamos entender que vamos passar por ela como vencedores. Aleluia! Louvado seja o nome maravilhoso do nosso Senhor. E aí, passou-se os anos, passaram-se os tempos. Capítulo 21, quando chegou Abraão, a idade de 100 anos, e Sara, que aí Deus já havia trocado o nome dos dois, não é? Diz que Abraão não seria pai só de uma pequena nação, de uma pequena família, mas de muitas famílias e muitas nações. Sara seria não somente mãe daquela família, mas mãe de muitas famílias e também de muitas nações. Trocou o nome para Abraão e para Sara, agora da idade de 90 anos. Ismael já estava com 13 anos, a Bíblia diz. E agora Abraão, da idade de 100 anos, não é? Nasce a promessa de Deus. Promessa de Deus se chama Isaac. O sorriso da casa, a alegria da casa. Isaac começa a crescer um pouquinho, e penso eu que Isaac já está um pouquinho entendendo o que está acontecendo. Lá vem um determinado dia, aquilo passa a ser cotidiano, diariamente o que acontece. Escuta bem, por isso abre um outro parênteses, não tem nada a ver com a mensagem, mas sim tem a ver com a mensagem. Você pode até achar que não tem a ver, mas para mim tem a ver, que os nossos exemplos como pai e como mãe para os nossos filhos, isto vão ser decisivos para aquilo que nós queremos projetar os nossos filhos. Por causa desta mulher chamada Agar, de mostrar para o seu filho, no passar dos dias, o que havia acontecido entre ela e sua senhora. Agora, a partir do versículo 9, ela então presencia não mais a atitude dela, porque ela aprendeu a atitude dela, que era uma atitude errada, mas agora, o seu filho chamado Ismael, todos os dias, chega para o seu irmão por parte de pai e humilha o seu irmão, afronta o seu irmão, coloca o pó ao seu irmão. Imagino eu, por ele se achar Ismael o primogênito da casa, e nós entendemos que Deus escolhe, não é, Isaac não por causa da carne, não por causa do material do humano, mas Deus, ele chama e ele dá a promessa a Abraão por causa do espiritual, que é o nascimento de Isaac. A promessa é Isaac, não Ismael. Mas agora Ismael vem, afronta o seu irmão. Eu creio que todos os dias Sara se entristece, Abraão se entristece, e agora vem uma decisão que vamos fazer. A afronta continua dentro da nossa casa, o mal continua dentro da nossa casa. Abraão então decide, para acabar de uma vez por todas com esta afronta, com essa humilhação dentro da sua casa, pegar a sua escrava, pregar o seu filho, por mais que o coração doendo, e agora dar um odre de água, pão, e mandá-la sair da sua casa. O Senhor vem aí, ele fala, olha, em Isaac, versículo de número 12, em Isaac, Abraão, fica tranquilo, essa atitude, por mais que você está triste, precisa essa atitude acontecer na sua casa para que acabe com a afronta. Pegue agora a sua criada e o seu filho e manda eles irem, dá pão, dá um odre de água, porque eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar da sua casa, vou cuidar do seu filho. Olha, o teu filho Isaac é o herdeiro. Eu vou abençoar a tua descendência. Mas também Ismael não está fora. Vou abençoar também Ismael. Ele vai ser o pai também de uma nação poderosa. Vai também ter 12 filhos. Eu vou abençoar ele também. E quando esta mulher sai, novamente, preste atenção, queridos, nós precisamos de entender e parar com isso, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Não afrontar as pessoas, não humilhar as pessoas, não colocar o perjúrio dessas pessoas em público, porque é Deus que nos justifica. Não pense você que as pessoas vêm até você, tenta te humilhar, te afrontar, te colocar no pó, que você tem que pagar
pagar com a mesma moeda. Aqui a Bíblia nos mostra para diversas ações nossas que existe uma lei chamada lei de quê? Da semeadura. Se nós afrontamos as pessoas, um dia vai se levantar alguém que vai nos afrontar. Nós já somos afrontados demais pelo diabo, irmãos. Não vamos deixar o inimigo soprar no nosso ouvido que nós temos que humilhar as pessoas e afrontá-las com esta humilhação. Agora vem a mesma coisa, se encontra de novo, no texto mostra Agar a caminho do deserto de Berseba. E esta mulher, irmãos, está sendo novamente humilhada com seu filho pela circunstância do deserto. Ela, no passar das horas e talvez de alguns dias, a água, pastor Geraldo, acaba, o pão acaba. Agora a única visão que ela está tendo é o meu filho que é mais novo, que tem um corpo que pode se debilitar mais facilmente, uma estrutura física que pode acabar mais facilmente, ele vai ser o primeiro a morrer. Então o que eu vou fazer? Eu já sou adulta, eu vou colocar ele debaixo deste arbusto, vou ficar um tiro de 100 a 150 metros, que é um tiro de arco, de uma flecha. Vou me assentar, não quero vê-lo de perto, alguns metros, vou ficar de longe, talvez tentando me esconder, porque eu não quero ver o meu filho morrer. Irmãos, se nós queremos vencer a afronta, nós precisamos aprender com uma atitude não de Agar, mas a atitude do filho. A Bíblia fala que quando Agar assentou a mais ou menos 100 a 150 metros do filho, a criança estava também em prantos, mas a criança fez algo que mudou a história dela, porque Deus também tinha algo especial para aquela criança chamada Ismael. A Bíblia fala, bem frisado aqui no versículo 17, que não foi, eu compreendo, esta mulher que levantou a voz a Deus e chorou, não foi. No versículo 16, fala que ela levantou a voz e chorou diante de Deus, mas não foi isso que chamou a atenção de Deus, foi a atenção de Ismael que chamou a atenção de Deus. Sabe o que Ismael demonstrou na sua essência como pessoa? Que a oração, diz que ele levantou a voz a Deus. Deus olhou, foi para a oração de Ismael. Novamente Deus, quando usa o anjo para falar com Agar, ele frisa de novo, Agar, não foi o teu mérito, não é porque, aqui é a interpretação minha, não é porque você foi mãe de alguém da linhagem da promessa de Abraão, não, Agar, não é porque você é merecedora, não, mas sabe o que foi que moveu a minha mão e eu enviei o meu anjo? Foi a voz do menino, foi oração, irmão. O que chama a atenção de Deus, eu até me arrepio aqui, não são os nossos títulos, não são os nossos dons, não é tocar, não é cantar, não é pregar bem. O que chama a atenção de Deus, e Deus está falando, já começou a falar aqui, e Ele volta a falar pela mensagem que eu estou pregando, que chama a atenção de Deus é oração, meu irmão, que chama a atenção de Deus é oração. Quer vencer a afronta? Irmãos, qual de nós não estamos sendo afrontados? Eu estou passando por uma afronta esta semana, e hoje eu já dobrei o meu joelho, minha esposa não estava em casa com meu filho, eu dobrei o meu joelho no pé do meu sofá, e eu falei com Deus, Deus, é isso, é aquilo, comecei a orar, me aquebrantar, e eu tenho certeza, se eu continuar nesse caminho, orando, humilhando, buscando a Deus, Deus não vai se pôr surdo, mudo e com as suas costas viradas para mim, pelo contrário, vai ouvir a minha oração, o meu quebrantamento, e a mão dele vai ser, aleluia, estendida sobre a minha vida, e eu sei, como Jó disse, o meu Redentor vai se levantar, igreja, o meu Redentor vai se levantar no tempo certo. Olha, Agar, não foi a tua voz de choro, não foi o teu desespero, mas foi a oração do menino, foi o coração do menino, foi aquilo que estava dentro da essência do menino, que me chamou a atenção. Meu irmão, chame a atenção de Deus, por favor, chame a atenção de Deus. Os dias são maus, é dias de chamar a atenção de Deus, não é dias de nós acharmos que aquilo que nós somos e temos, vamos chamar a atenção de Deus.
mas é a nossa atitude de quebrantamento que vai chamar a atenção de Deus. Ah, pastor, é difícil orar. Não é fácil orar, não é fácil ler a Bíblia. As coisas espirituais nunca foram fáceis, mas é tempo de nós nos despertarmos, ler a palavra, meditar na palavra, buscarmos a face de Deus. O que é oração, pastor? Oração é falar com Deus de uma maneira cheia de palavras difíceis. Não, oração é uma simples fala com Deus. Você fala com Ele e Ele usa do Espírito Santo dentro de você para falar com você. É um diálogo com Deus, é recíproco. Você fala com Ele, expõe para Ele o que Ele é, expõe para Ele o que você pensa em relação àquilo que você está passando, e Ele vai falar com você. Meu irmão, rasga o teu coração, abre mesmo a tua boca, e lá naquela intimidade sua com Deus, íntimo ou coletivamente, fala com Deus, por favor, porque Deus quer fazer cessar a afronta, Deus quer fazer cessar esse tempo ruim, essa tempestade de chuva ácida sobre a sua vida. Oração é a vitória-chave para nós nos aproximarmos de Deus. Existem orações, escuta bem, níveis. Orações que nós temos tempo não é para agradecer, mas existem orações que nós vamos só adorar, só louvar a Deus pela grandeza que Ele é. Tem orações que nós vamos interceder, mas tem orações que nós vamos rasgar mesmo o nosso ser e suplicar: Deus, não aguento mais, Deus, está difícil, Deus, é só o Senhor nesta causa. Eu creio que foi o último fio, aleluia, do cordão de Agar, do cordão de Ismael, quando estava perto para arrebentar a oração, a fala de Ismael para com Deus. Deus enviou o anjo e disse: Agar, não temas. Agar, vai lá e toma um menino pela mão. Agar, olha aí para o seu lado. Agar olhou, e a visão dela, ela não teve uma visão que não era verdadeira, ela não teve uma ilusão de ótica, igreja, noiva do Cordeiro, mas ela teve uma visão verdadeira, material, milagrosa de Deus. E quando ela olhou que Deus falou: eu escutei a oração do menino, a resposta está vindo, Agar, olha. E ela viu um poço de água. Vai até lá com teu odre vazio, pega água, enche, dá para o menino. Eu creio que ela foi, ainda com lágrimas nos olhos, mas ela foi obedecendo, entendendo: Deus ouviu a oração do meu filho. Deus hoje vai acabar com toda a afronta, não vai ter mais afronta. Ainda que o diabo se levante, eu não vou ser canal da afronta, eu não vou ser canal do diabo. A afronta através de mim vai acabar, pode até me afrontar, mas Deus vai me dar a vitória, aleluia. E aí, meus irmãos, deu água para o menino, tomou ele pela mão, e o Senhor direcionou eles. Ele cresceu, robusto, abençoado, flecheiro. E a palavra de Deus aqui me coloca ainda uma linhagem genealógica. Lá no sepultamento de Abraão estava Isaac e estava Ismael. Ismael não deixou de ser abençoado por Deus, ainda que Deus olhou e escolheu a Isaac como o herdeiro da promessa, mas a bênção chegou também à vida de Ismael. Foi fecundo, foi próspero, foi o pai, o precursor de uma grande nação. E hoje nós sabemos que o povo chamado árabe é uma grande nação por causa da bênção de Deus sobre a vida de quem? A vida de Ismael. A afronta cessou e a bênção chegou na vida da mãe, na vida do filho. Hoje Deus vai fazer isso também na sua vida. Se você entender que a oração é um dos canais para Deus fazer você vitorioso, você precisa de entrar por esse caminho, porque através da sua oração a resposta vai chegar mais rápida, a resposta vai chegar mais rápida, a resposta vai chegar mais rápida, para a glória de Deus, é claro, mais rápida, mas segundo a vontade de Deus, e você e eu clamando para a glória de Deus. Quem pode levantar a sua mão e dizer aleluia, e glória ao nome do Senhor? Terminando,
Tem um texto muito lindo, eu queria falar mais coisas, mas vou terminar aqui, para não ser mais demorado. Queria falar sobre o texto de Mateus 6, não é? A raridade, a preciosidade que Jesus ensina. Uma das coisas maravilhosas, Jesus não ensina a evangelizar, escuta bem, Jesus não ensina a pregar, Jesus não ensina a ser apóstolo, nem discípulo, nem bispo, Jesus não ensina a ser diácono, mas Jesus tira um tempo para ensinar os seus a orar. É um ensinamento profundo, não quero falar sobre isso, mas só depois vocês leem Mateus 6, de 5 a 13, vai nos mostrar Jesus ensinando os pormenores, como realmente devemos buscar a Deus através da oração. Mas o texto para terminar é esse, muito lindo, guarda no seu coração. Você já leu comigo, eu também, várias vezes esse texto. 2 de Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que Deus vai fazer? Então eu perdoarei os seus pecados e vou fazer o maior de todos os milagres, e eu vou sarar a sua terra. E Deus ainda fala no versículo 15, agora, por causa desta atitude de humilhação, mas também de buscar a minha presença em oração, eu, o Senhor, eu decreto e declaro, os céus agora estarão abertos sobre este lugar, aleluia, por causa da oração. Agora pensa comigo, terminando agora, se tirasse essa palavra oração aqui, irmão, teria sentido o que Deus vai fazer? Deus vai fazer se você não verbaliza aquilo que você quer. Em várias passagens, Jesus sabia, prescrutava o coração daquele mais pecador, daquele mais necessitado. Sim, ele conhecia. Jesus sabia, antes de sair da boca daquele cego, daquela prostituta, daquele necessitado, o que ele queria. Mas o Senhor perguntava, o que eu quero que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus queria ouvir a verbalização da necessidade da pessoa. Sem oração é impossível nós movermos o coração de Deus para ter terra sarada. Sem confissão, escuta bem, confessar o nosso erro, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso, igreja, termino aqui dizendo para vocês, a oração é importante para nós. Não pense que se você, eu vou tirar uma hora para eu ficar lendo todo dia. Que maravilha, glória a Deus, né, pastor? Se nós tirássemos um tempo para orar, ler a Bíblia é bom. Mas, irmãos, ler a Bíblia vai nos edificar. Mas ter os nossos problemas solucionados tem que ser através de um diálogo com Deus. A gente tem que falar com Deus. Já imaginou? Se 24 horas do dia, eu vou te dar 24. Você não desse nenhuma palavra com seu cônjuge, chegasse em casa, passasse aquele dia normal, experimenta isso, você vai achar uma loucura, claro que sim. Você acorda, vai para o trabalho, volta do trabalho e não dá nem um pio, nem uma palavra. No passar dos dias, vocês vão ficar arisco um com o outro, vão perder a intimidade, vão perder o contato e daqui a pouco vão tornar dois inimigos dentro de casa, um não vai aguentar o outro. Por quê? Porque não está havendo comunicação. Sem comunicação é impossível o dia a dia de um casal poder ir para frente, as coisas serem solucionadas e a família seguir em harmonia e em bênção. Leia depois na sua casa, se não me engano, é 2 Timóteo capítulo 2, eu acho que é isso. Paulo está dizendo lá, acima de tudo, façam súplicas, orações, com ações de graças, com intercessões. Sabe para que haja? Através da oração, para que haja harmonia e paz na vida das autoridades. Versículo 2 fala sobre isso. E na sociedade. Eu estava falando sobre isso lá no culto doméstico que a gente faz na quarta-feira, lá em Everett.
Eu estava falando sobre isso. A oração é importante porque é a oração que vai trazer a estabilidade na vida dos líderes quando intercedemos por eles, mas também é a oração que vai trazer paz aonde nós vivemos, porque quando oramos, a mão de Deus vai agir e Deus vai nos abençoar. Se você quiser aplaudir o nome de Jesus, aplauda nesta noite para a glória do nome do Senhor. Então, refrisando, para conquistar e acabar, fazer com que esta afronta, não é? Fazer com que estas pessoas que nos intimidam, as circunstâncias que nos intimidam, acabar, você precisa ser humilde. Aplique a humildade na sua vida. Mas também, para que a afronta acabe, você precisa buscar uma intimidade com Deus através da oração. Irmãos, quando nós entramos diante de Deus com oração, tem um hino da Cassiane que fala que Deus não rejeita oração. Oração para Deus é alimento. Eu estava sentado ali pensando no meu sermão e eu estava lembrando, pastor Geraldo, da amada igreja, de um corinho antigo que fala assim: de madrugada me levanto para orar, sinto que alguém, você lembra, né, meu amor? Bem pertinho de mim está, e esse alguém já posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Ouço sua voz dizendo bem assim: pedes o que queres, porque eu estou aqui. E sem sentir, eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. Então, quando nós nos colocamos em oração, meu irmão, daqui a pouco você para até de pedir, porque você está sentindo o envolver da presença maravilhosa do Senhor na sua vida. A minha pergunta é: você está passando por alguma afronta? Você está passando por alguma intimidação, por algum problema que para você tem sido difícil? Eu quero te convidar a vir aqui na frente orar comigo, porque eu vou ser o primeiro a me colocar aqui. Eu preciso que Deus cesse uma afronta na minha vida, para a glória do nome dele, este mês ainda. Que Deus faça